had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Estamos de volta para falar de dois jogos, um das finais de Conferência Leste-Oeste e Agatha Máximo. Eu sei que você aproveitou muito o evento da Prime no jogo 1 do Oeste, né? Tá se recuperando, diga-se de passagem, aí, Agatha, de todos os comes, bebes e conversas que rolaram por lá. Mas que delícia de final! Assim, pra mim, uma delícia mais ou menos, né? Porque eu achei que eu ia de arrasto pra cima no primeiro jogo, e é só o primeiro jogo. Mas pro fã de NBA, pro fã de basquete, que coisa maravilhosa foram esses dois jogos, hein? Pois é, menina, a galera subestima os times que chegam na final. Eu acho que no contexto atual o Pacers é o grande subestimado, né? É óbvio que, enfim, talvez tenha seguido um caminho em tese mais fácil, blá blá blá, mas está na final por um motivo, né? E mostrou no jogo 1 o porquê, como, e deixa a torcida do Celtics assustada, os jogadores do Celtics assustados, que venceram por detalhes, né, Drica? Detalhes incríveis. E ontem também, baita jogo, do que vai ser com certeza uma baita série. Então, começamos com o pé direito nas finais. Exatamente. Você tocou num ponto que eu já queria falar aqui já. Vamos começar falando já disso, né? Antes de a gente entrar nos números e falar um pouco de cada um dos jogos. Continuamos a nossa meta de fazer um episódio de 20, 30 minutos. Só tem 2 jogos e a chance de a gente não conseguir é grande, né? É muito bizarro, né? Eu acho muito bizarro a pessoa que assiste NBA há bastante tempo, enfim, que acompanha há um tempo, que acompanha a temporada regular inteira, que acompanha playoffs há algum tempo, ainda ter a capacidade de subestimar um time, né? Eu entendo até a página 2, na verdade, porque existe muito hate em cima do Celtics, e eu não tô falando isso que é de coitadismo. Existe, só dá uma lida ou uma assistida na imprensa norte-americana que é nítido, assim, né? Que existe uma pressão e uma cobrança muito grande em cima do Celtics e em cima dos Jays, principalmente. Mas você dizer que é fácil jogar contra o Indiana Pacers, que tem um ritmo absurdo, que tem um ataque belíssimo, com várias opções, e que não chegou na final de conferência à toa, assim, me deixa irritada, sabe, Agatha? Porque eu entendo que o Celtics é favorito, todo mundo sabe disso, mas minimizar o outro time é uma coisa que me incomoda profundamente, sempre me incomodou, independentemente de o primeiro jogo ter sido nesse nível de dificuldade, né? Mas eu acho que as pessoas precisam aprender muito, que elas podem até criticar o outro time, não gostar do outro time, seja ele qual for, mas você desrespeitar o adversário a ponto de dizer que vai ser fácil, ou de dizer que caso o adversário vença um jogo, 2 jogos, enfim, é uma vergonha absurda. Até acho que seria muito decepcionante, né, o Celtics não chegar na final da NBA, haja vista a temporada que fez, melhor time, enfim, da NBA até aqui, aquela coisa toda. Mas você desrespeitar esse ponto me incomoda demais, principalmente quando a gente tem um Pacers que joga tão bem, que joga tão bonito, né? E que não chegou até essa final de conferência à toa. Ninguém chega até a final de conferência à toa, gente. Independentemente se você acha que o leste é mais fraco ou mais forte, mas estamos falando da NBA, né? Em algum momento eu comentei sobre o Celtics, por algumas vezes, alguns jogos, em algumas aparições, está fazendo um jogo individual, que estava funcionando, não me leve a mal, né? Mas quando a gente olha para esse Pacers, ele talvez seja o time mais coletivo que a gente viu nos últimos anos, quiçá. E aí, trago até uma estatística para embasar meu comentário aqui. O Pacers tem 3 jogos nesses playoffs com mais de 35 assistências.
Ninguém tem nenhum jogo com mais de 35 assistências nesses playoffs. E isso para a liga, num contexto geral, o maior número de jogos com assistências de um time desde 1990. A gente tá falando de aí, o quê? 30 anos, né? Quase 40, né? 34 anos, né? Muita coisa. 35. É muita coisa. Então, assim, estamos falando de um time fora da curva no contexto coletivo, né? No quanto esses jogadores conseguem produzir para os seus companheiros. E isso é algo que faz a torcida do Boston Celtics, e qualquer pessoa que assiste se assustar, né? Nessa última partida, o Boston Celtics arremessou 30 lances livres e o Pacers arremessou 10. E mesmo assim, a gente viu um jogo ir para a prorrogação. E muito por conta dessa coletividade que a gente não via aí. E eu, pelo menos, nem nasci vendo, desde 1990, né? Então, acho que esse é um bom ponto de exclamação para a gente começar o episódio. Exatamente, né? E a NBA, a gente já falou aqui várias vezes, nos últimos anos, né, quem é que tá vencendo a NBA? Times mais coletivos, que obviamente tem suas estrelas, como o Pacers também tem, Tyrese Haliburton, tem Miles Turner, tem Pascal Siakam, mas que tem um plano de jogo coletivo, né, que facilita a adaptação dentro de matchups para você encontrar alternativas e encontrar outras armas dentro de um jogo que, de novo, é final de conferência, ninguém chega ali à toa. A gente vai falar também já sobre essa questão dos lances livres, né? Porque eu acho que teve inclusive um jogo do OKC que a gente gravou e você trouxe um comentário que vale para agora também, né? Muita gente falando de chamadas erradas da arbitragem. Primeiro ponto, a arbitragem da NBA é ruim para todo mundo. Segundo ponto, não é porque um time vai mais para a linha de lance livre que necessariamente ele está sendo beneficiado, e sim que ele consegue se encaixar no jogo e ser mais agressivo no garrafão, o que acaba provocando mais idas à linha de lance livre. Então, também é necessário analisar o contexto do jogo e não olhar os números frios, né, Agatha, e sair falando besteira por aí, como já falaram nessa temporada. Acho que foi um jogo do OKC, eu não lembro qual série foi, Agatha, você lembra? Foi contra Dallas ou foi contra o Pelicans? Qual jogo? Que o OKC foi muito mais vezes para a linha de lance livre, e aí questionaram, né, as marcações e não o estilo de jogo que provoca isso. Existiu essa questão desde o primeiro jogo contra o Dallas, né? Foi. E aí a questão ela diminuiu um pouco quando o Dallas foi aí praticamente a mesma quantidade, mas só arremessou 50% e perdeu a partida, né? Então, assim, para o bem ou para o mal, isso também foi uma estratégia de jogo do Boston Celtics, né? Exato. Não fazer faltas. Aliás, é uma estratégia de jogo do Celtics a temporada toda. É um time que faz muito poucas faltas, né? Consegue defender muito bem sem fazer faltas. Exato. Então, os dois times, eu acho que nessa primeira partida conseguiram executar muito bem o plano de jogo, né? E é por isso que a partida ficou tão parelha durante boa parte do tempo, inclusive foi para a prorrogação, né? Estamos falando de um jogo com prorrogação. Se não me falha a memória, Agatha, me corrija se eu estiver errada, se a minha memória estiver me traindo. Foi o primeiro jogo de prorrogação nesses playoffs ou não? Sim, senhora. Mas é óbvio que tinha que ser num jogo de final e do Celtics, né? É óbvio. O que mostra, assim, é óbvio que... Assim, eu não coloquei Indiana Pacers na final. Acredito que nem você, sexto colocado. É o que muita gente não esperava ver, mas eu acho que a gente tá tendo aquela boa surpresa, sabe? De não acreditar e ter que pagar a nossa língua para um time que de fato está pronto para estar aí, né? Que chegou por mérito e vai continuar lutando por mérito. Se vai passar ou não é outra questão, mas está fazendo por onde, né? A gente está tendo uma grata surpresa com esse Pacers. E graças a Deus que o Celtics ganhou o jogo 1, né? Porque o jogo 2 a gente sabe que o Celtics aparentemente tem alergia de vitória no jogo 2, né? Vamos ver daqui a pouquinho, às 9 horas deste dia 23 de maio. Mas vamos aos números pra gente falar um pouquinho sobre a loucura que foi esse jogo. 133 a 128, jogo este que terminou na primeira prorrogação, né?
O Celtics chegou a liderar por 13 e o Pacers por 5. Tivemos 10 mudanças de liderança, 11 momentos do jogo empatado e a maior run foi de 13-0, que foi no comecinho do jogo, inclusive. O Celtics disparou e depois o Pacers equilibrou e acabou até tendo a vantagem no comecinho do terceiro quarto, no finalzinho do quarto, e aí teve aquela sequência, né, que o Celtics acabou conseguindo forçar a prorrogação, e no começo da prorrogação também, no restante, o Celtics esteve à frente. Rebotes, muito semelhante, 44-43, assistências, como a Agatha já disse, o Indiana Pacers, né, é um time mais que dá mais assistências, mais coletivo nesse sentido mesmo de rodar a bola 38-30, 11 steals para o Celtics, 8 para o Pacers, 5 blocos para o Celtics, 4 para o Pacers, 21 turnovers do Indiana Pacers, 14 do Celtics, desses 21, os cruciais no final do jogo, né, no final do quarto e da prorrogação também, 53% de aproveitamento do Pacers, 47% do Celtics, 37% do perímetro para o Indiana, 33% para o Celtics. E na linha do lance livre, apesar do Celtics ter ido mais, o aproveitamento foi maior do Indiana, 90-80%. Pontos de contra-ataque, 16-14 para o Celtics, o que também mostra como o Celtics se adaptou nesse jogo. Lembrando que o Indiana Pacers, que é o time da correria, né, que é o time muito mais rápido, e o Celtics conseguiu, principalmente no começo do jogo, usar essa arma, meio que inverteram-se aí os papéis, porque as bolas de 3 do Indiana caíram muito no começo do jogo. Segunda chance, 19-15 para o Celtics, e pontos do garrafão, 58-56 para o Celtics. Os líderes, 36 pontos para Jason Tatum, 25 para Tyrese Haliburton, 12 rebotes para Pascal Siakam e Jason Tatum, 10 assistências para Tyrese Haliburton, 9 para Derrick White, 3 blocos para o Al Horford e 2 para o Miles Turner. Vamos aqui aos números, alguns números individuais, a gente não vai passar tudo, né, porque daqui a pouco também já tem jogo 2, mas antes de passar os números individuais, Agatha, eu já vou te perguntar uma coisa, que eu quero que você responda para não parecer que sou eu a defensora, né, embora eu seja, de fato, e tenha motivos para isso. A gente teve a divulgação do All-Team, né, All-First Team da NBA, com o Jason Tatum. O Tatum terminou esse jogo com 36 pontos, 12 rebotes, 4 assistências. 10 desses pontos dele foram na prorrogação. E a gente vê muita gente questionando o Jason Tatum ainda. Gente dizendo que ele tem que fazer 50 pontos por jogo. Gente dizendo que ele foi carregado o jogo inteiro por Drew Holiday e o próprio Jaylen Brown, mas também teve muita gente falando merda do Brown no meio do caminho aí no jogo. Por que você acha que tem tanto hate em cima do Jason Tatum? E eu tô te perguntando realmente porque não quero ser eu a responder, porque vamos dizer que é imparcial, embora tenha argumentos, independentemente da minha paixão por ele. Mas por que você acha que existe tanto hate, apesar de ele responder sim, ele ter aparecido nos momentos decisivos sim, ele 3 anos consecutivos no primeiro time da NBA, All-Star, enfim... Ainda não ganhou o título, mas o próprio LeBron James, né, recentemente falou aí, eu ganhei meu primeiro título, já tinha 28 anos, o Tatum tem 26. O que você acha? Por quê? Pelo amor de Deus, por quê? Drica, precisamente pelo que você acabou de falar, porque ele ainda não tem título. E eu falo isso lembrando muito de como era a narrativa do Giannis antes do título. Eu não sei se você lembra, mas a gente já gravava nessa época e eu lembro como o Giannis era desacreditado a todo momento antes de ser campeão, mesmo tendo feito já um monte de coisa, e ele já era MVP, ele já era Defensive Player of the Year, e ele continuou sendo desacreditado. Aí ele fez aquela partida na final da NBA de um jogo de 50 pontos, e essa narrativa sumiu. Desapareceu. E eu sinto a mesma coisa com o Jokic, um pouco menos, porque eu acho que o Jokic era, de certa forma diferente, né? Passa a quadra de um jeito diferente, enfim. E não é tão físico, né? Eu acho que um jogador que não parece ser um jogador de basquete causa ainda mais espanto quando você vê ele fazendo o que ele faz. Mas ainda existia muito disso. O Jokic enganado, um pivô desse jeito, por mais incrível que seja, não vai conseguir ganhar título e tudo mais, não vai ter anel. E aí, vem e ganha nessa última temporada, jogando o fino da bola, e hoje também ninguém fala muito disso.
tá todo mundo pronto para falar das qualidades do Jason Tatum, mas as pessoas ainda falam muito dos defeitos porque ele não tem um anel. A partir do momento que ele ganhar esse anel, a narrativa ela se enfraquece por si só, né? Não tem o que fazer. E é um time que esteve muitas vezes a ponto de vencer. Muito perto, né? O Celtics já sentiu o gosto algumas vezes com esse time. E pelo fato do Jason Tatum ser a cara da franquia nesse exato momento, ele acaba sendo a cara do fracasso, entre aspas, né? Para essas pessoas que julgam o Tatum. Eu acho que esse Boston Celtics é tudo menos um fracasso. Eu acho isso, mas pra mim o turning point, né? O fator que muda a história de um jogador de fato, especialmente quando ele é a cara de uma franquia, quando ele sofre os comentários e os hates e tudo que acontece com o Jason Tatum, é só o anel, Drica, não tem jeito, vocês terão que vencer a NBA, tá? Se alguém continuar falando deste homem, primeiro, se o Celtics conseguir esse título, Deus nos abençoe. E alguém continuar falando desse homem, eu vou caçar essas pessoas, que eu não aguento mais. O homem faz de tudo, é All-Star, é o NBA, é o meu Deus do céu. E nada adianta. Até um bom pai, bom não, maravilhoso ele é. Não sei como pode tanto hate em cima desse homem, mas enfim, vamos aos números. Eu precisava que você falasse isso para que não fosse eu. Aos pontos, né, aos pontos individuais aí, como a gente acabou de falar, muito coletivo esse Indiana Pacers, para a gente ter uma ideia, além dos 5 iniciais, outros 2 jogadores que vieram do banco fizeram mais de 10 pontos, dos titulares, 3 com mais de 20 pontos, então, para a gente ter uma noção de como esse time de fato é muito coletivo. Então, o Tyrese Haliburton com duplo-duplo, 25 pontos, 10 assistências. Duplo-duplo para o Pascal Siakam, 24 pontos, 12 rebotes. Duplo-duplo para Miles Turner, 23 pontos e 10 rebotes. O Pascal Siakam também teve 7 assistências, o Turner 4. 14 pontos para o Aaron Nesmith, que jogou um absurdo defensivamente, principalmente. 12 pontos para o Nembhard, ele também teve 7 assistências e 3 rebotes do banco. 15 pontos para o Obi Toppin. 13 para o TJ McConnell e 2 para o Shepard. Pelo lado dos Celtics, nós tivemos duplo-duplo do Jason Tatum, né? 36 pontos, 12 rebotes, 4 assistências, 3 steals. Como eu falei, 10 desses 36 pontos vieram na prorrogação. 28 pontos para Drew Holiday, além de 8 assistências, 7 rebotes, 3 steals. Derrick White com 15 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 2 steals e 1 block, né? Um toco. 15 pontos, 6 rebotes, 1 assistência e 3 tocos para o Al Horford. E o Jaylen Brown, 26 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 3 steals e 1 block. O banco de reservas foi pífio. 8 pontos do Peyton Pritchard, 5 do Luke Cornet, pelo amor de Deus. Não aguento mais. E o Sam Hauser zerado no jogo. Uma coisa que eu acho que é positiva... Vamos lá. Ponto positivo e negativo na minha visão, para o Indiana Pacers a gente estava com a vitória na mão, escorregou das nossas mãos. Nós vacilamos, claro que já vou falar dos pontos positivos do Celtics que provocaram esses vacilos, principalmente no final ali do jogo, né? E na prorrogação. Esse é o ponto positivo, é o Pacers entender que tem totais condições de vencer jogos contra esse Boston Celtics, inclusive no TD Garden. Então, certamente, doeu pra caralho essa derrota do Pacers, porque tava nas mãos, mas isso vai ser um combustível para esse jogo 2 que acontece no TD Garden, e até agora, nesses playoffs, o Celtics perdeu todos os jogos 2, contra o Miami Heat, contra o Cavs. Ponto negativo, né, para esse Indiana Pacers. A bola de 3 pontos do Celtics, que é uma das principais armas, não estava caindo. E ainda assim, o Celtics conseguiu se adaptar a esse jogo e conseguiu ter cabeça para recuperar, para levar esse jogo para a prorrogação e na prorrogação fazer uma prorrogação perfeita para conseguir a vitória. Ponto negativo do Celtics, justamente, né, isso, a bola de 3 não caiu nesse primeiro jogo. E ele se viu encurralado com o Indiana Pacers sendo muito, muito, muito agressivo ofensivamente e também conseguindo fazer uma defesa muito boa. Sem Porzingis, né, o Celtics fica muito limitado no garrafão que tem Pascal Siakam e Miles Turner, por exemplo, né, para além dos outros que acabam agredindo o garrafão. E quando não estão, o Al Horford precisa sentar, porque ele é um senhor de 37 anos, o Luke Cornet não consegue marcar absolutamente ninguém. Ele é nulo.
nulo, é um cone, não dá. E o Peyton Pritchard também não estava defensivamente uma tragédia nesse primeiro jogo. Então o Celtics vai ter que encontrar alternativas para tentar tirar esse time de dentro do garrafão, principalmente, e fazer uma defesa de perímetro que fez durante toda a temporada, porque as bolas estavam caindo. Tyrese Haliburton estava com a bunda virada para a lua nesse primeiro jogo, acertou bolas absurdas. Ponto positivo para o Celtics, foi colocado à prova como nunca havia sido nesses playoffs. Em momento nenhum, o Celtics perdeu a liderança no final do jogo, esteve pressionado, precisou buscar o empate e a virada e respondeu muito bem. Eu acho que essa era uma dúvida que todo mundo tinha, né, Agatha? Quando o Celtics precisar responder à pressão, a estar atrás no placar, a jogar diante da sua torcida, porque fora o Celtics joga bem até, como é que vai ser? Eles vão ter o mental que eles não tiveram nos outros anos? E respondeu à altura e respondeu com jogadores, inclusive, muito criticados nesse clutch. A bola de 3 que o Jaylen Brown acerta, marcado por Pascal Siakam, sem ângulo, praticamente ele não catch and shoot, né? Ele recebeu, ele não bateu a bola, ele não fez nada, ele recebeu, deu uma ajeitada no corpo que ainda estava desequilibrada e arremessou e a bola caiu. Ali foi a chave, né? Porque daí veio toda a confiança, já começou metendo bola o Celtics na prorrogação. E um ponto crucial, eu acho, eu até coloquei no meu Twitter, a bola de 3 que levou para a prorrogação foi do Jaylen Brown, que estava sendo muito criticado. Uma ou duas jogadas anteriores acabou cometendo um turnover ridículo, de fato, mas ele jogou bem, né? A gente acabou de trazer os números dele, inclusive, mas a bola foi dele. Aí logo no começo da prorrogação, o Tatum mata uma bola de 3 belíssima, e na sequência o Jaylen Brown rouba uma bola, se não me falha a memória, do Tyrese Haliburton, não aquela que ele se embabacou, porque aquela era o Jrue Holiday que estava a perder, mas rouba uma bola para manter a posse com uma vantagem de 5 pontos. Então o Celtics tem aquela tranquilidade a mais para trabalhar, e também contou com, na minha opinião, erros do técnico do Pacers, que não pediu tempo, não fez falta, enfim, não pediu falta, não pediu tempo, não pediu nada. Então eu acho que essa resposta a ser pressionado é muito importante para o Boston Celtics. Afinal, a gente está falando de final de conferência e de uma eventual possível final de NBA em que vai ser posto à prova muitas vezes, Agatha. Para você, quais foram as principais chaves deste resultado, da maneira que o jogo aconteceu? Tal qual o Denver Nuggets, o Boston Celtics contou com, novamente, né, uma atuação individual para continuar existindo na partida, Drica. Apesar do Indiana Pacers estar fazendo uma pós-temporada incrível, o Boston Celtics ainda deveria entrar nessa partida, eu acho que com um pouco mais de intensidade. Primeiro porque, enfim, tem um time mais completo, venceu mais, era o primeiro colocado, e segundo porque jogou 2 jogos a menos, né? O Indiana estava jogando contra o Knicks há esses dias aí, né? No domingo, né? Jogou no domingo e jogou na terça. Pois é, então assim, não descansou. Tem gente que acha que não descansar é bom, tem gente que acha que é ruim, o que importa é que o Boston Celtics estava numa certa vantagem, e também jogava em casa, né? Para além de tudo isso. E é um time que já conhece esse ambiente, já está acostumado com estar numa final de conferência. São muitos fatores. E aí essa última bola ela foi quase espírita, né? Ela vem do coração do Jaylen Brown, completamente desequilibrado, para decidir individualmente uma partida contra um time muito coletivo. De novo, é nesses momentos que você vê o quão importante é ter esses jogadores, né? É óbvio que durante a partida eles aparecem e são eles que encarregam o time. Mas é aquela segurança que você tem, tá, na última bola eu posso ainda deixar a TV ligada, sabe? Não acabou tudo. E é muito bom ter isso. Então, pra mim, esse é um ponto-chave dessa partida. Os lances livres, obviamente, foram 24 pontos do Celtics de lances livres contra 9 do Indiana Pacers, que demonstra claramente o plano de jogo das duas equipes, acredito eu. E uma partida, no mínimo decente de todos os seus titulares, né? Os titulares com menos pontos foram o Derrick White e o Al Horford com 15. E jogando muito bem. Do outro lado também, mas assim, o Boston Celtics tendo esses titulares performando dentro de casa dessa forma também garante um pouco mais de tranquilidade. E é isso que você falou.
Depois que o Jaylen Brown faz aquela cesta e recupera o jogo para tentar novamente, o Boston conseguiu ser menos pior na prorrogação, né? Porque foi uma prorrogação triste de assistir, com muitas bolas erradas, inclusive, e a galera tava até brincando, né? Ganhou quem errou menos, de fato, durante esse pequeno período, e foi Boston Celtics. Mas nada que me faça acreditar que o Boston Celtics, por exemplo, não passaria outro sufoco nesse jogo de hoje. Teve uma vantagem de 13 pontos, né, Drica? É importante falar isso. Perdeu essa vantagem. A maior vantagem do jogo para o Indiana foi de 5 ali no finalzinho, né? E Indiana teve 21 turnovers. Boston Celtics teve apenas 14. É importante a gente pensar em todas essas somatórias que me fazem acreditar que o Boston Celtics, tal qual o Denver Nuggets até o Timberwolves, viajou em velocidade de cruzeiro até agora. Mas essa velocidade de cruzeiro não vai ser mais suficiente para vencer essas partidas, como eles puderam ver. Então, assim, já tendo visto isso acontecer com outro time, um time que foi campeão, inclusive, é legal parar e pensar, tá, o que a gente precisa fazer de novo, até onde a gente tem que dar um passo maior, né? Como a gente vai fazer isso para vencer essas partidas, porque elas não parecem as partidas que a gente teve até agora. E é nisso que o Boston Celtics vai vencer, é se entender que agora, de fato, mudou de patamar. Se demorar muito para perceber isso e para tomar uma decisão achando que só com essas bolas individuais, esses talentos aí, vão conseguir vencer, fica fadado de fato ao destino, né? O Denver conseguiu numa série, mas não conseguiu nas outras. E aí vai do Boston Celtics mostrar, e do Jason Tatum, como ele mesmo disse, né? Que é um outro time, é uma outra mentalidade nesse momento. O Brown falou, né, logo depois do jogo, na entrevista ali na quadra ainda, que eles venceram, mas que eles sabem que eles precisam jogar mais do que jogaram, né? E ele falou sobre a velocidade do Indiana Pacers, que, como a gente falou, era o time com o pace mais rápido da NBA, né? Mais alto da NBA. Então, assim, o Celtics vai ter que se adaptar. A boa notícia é que aquela imaturidade de outras temporadas, de você forçar a bola de 3 até a exaustão, ou forçar isolations, parece ter diminuído consideravelmente. O time consegue se adaptar melhor, consegue entender onde o jogo tá funcionando, tá fluindo. E aquilo que a gente vem falando durante toda essa pós-temporada, jogadores que não se chamam Jason Tatum e Jaylen Brown, aparecem nos momentos que precisam, né? Como o Jrue Holiday, como o Horford, não necessariamente carregando 40, 50 pontos, mas contribuindo com uma pontuação alta e fazendo coisas durante o jogo. O Al Horford defensivamente foi muito importante nesse primeiro jogo. O Jrue Holiday, a mesma coisa, né? O Jrue Holiday, por exemplo, terminou com 28 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, 3 steals. Ele teve mais de 62% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 50% nas bolas de 3. Que puta jogo que ele fez, sabe? Claro que os holofotes vão ficar no Jaylen Brown, que fez a bola que levou para a prorrogação, no Jason Tatum, que fez 10 pontos na prorrogação. Mas o Celtics chegou aí porque teve outros jogadores, e é aquilo que a gente sempre fala. Tem jogos, as 2 primeiras séries o Derrick White destruiu. Tem jogos que o Jrue Holiday vai fazer o que fez. Tem jogos que os dois serão e precisam ser decisivos. E é isso que trouxe o Celtics com esse favoritismo todo até aqui, e é isso que precisa continuar acontecendo. O time se ajustando ao que está acontecendo e tendo toda essa galera vindo no seu potencial máximo próximo disso para vencer um time que é ofensivamente muito, muito forte e que defensivamente se preparou para lidar com o Boston Celtics. A má notícia é que teremos que lidar com o Luke Cornet mais um tempo aí, minha gente. Eu sei que é difícil, arde os olhos, porém, tinha-se, Agatha, a expectativa de o Porzingis voltar no jogo 3. O Woj ontem já tweetou que não deve ser no 3, deve ser do 4 para frente. Tava até conversando com o Sasso sobre isso logo depois do jogo. Assim, precisamos do Porzingis, obviamente, acabei de falar, né? A gente tem aí um garrafão com Pascal Siakam, com Miles Turner, enfim. Precisamos, mas lesão de panturrilha é muito complicada, é muito chata. Então, assim, se for para ele voltar agora e ficar fora de uma eventual final, que ele fique de fora agora e o Celtics encontre alternativas para lidar com esse Pacers sem ele, para que ele possa estar 100% caso o Celtics chegue na final da NBA, né?
Mas a má notícia, sinto informar, torcedores do Celtics, é que o Porzingis não deve voltar no primeiro jogo em Indiana, como era a indicação inicial. Nunca foi, não, ele volta, mas existia, ele pode voltar. E informações de insiders importantes como o próprio Woj, né? E aí ele veio com esse balde de água fria de que a gente vai ter que aguentar o Luke Cornet aí por mais algum tempo. Agatha, jogo 2 hoje também conhecida como quinta-feira, dia 23 de maio, no TD Garden. Celtics com esse histórico recente aí de perder todos os jogos 2 em casa, mas com uma confiança de ter sido colocado à prova e ter respondido, e com a consciência de que precisa fazer mais, porque esse foi o discurso de todos os jogadores e do Joey Mazzulla depois. O Pacers muito mordido, porque sabe que deixou escapar a vitória, vai querer roubar esse jogo 2. Qual o seu palpite para o jogo de logo mais às 9 horas da noite? Ai, Drica, em prol da estatística, eu vou de Indiana Pacers, né? Te odeio. Nesse momento eu te odeio. Cara, me dá paz, tô enferma. Me dê um pouco de paz. Mas eu só pensando assim, em tudo que o Boston Celtics tem pra oferecer pra gente num jogo 2, provavelmente, né, será aí... Na hora que você seja, você vai estar errada amanhã, eu vou te cobrar por isso. Vamos para o próximo jogo 1 de Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, esse jogo que foi ontem à noite, né, dia 22, quarta-feira à noite, mais um jogo daqueles equilibradíssimos. De novo, né, gente, é final, tá? Só para lembrar vocês, é final, ninguém chegou aqui à toa, não teremos 20 pontos de diferença em final de conferência, pode até acontecer, pode, né, não vou dizer que nunca, mas assim, se acontecer, é uma coisa completamente fora da curva. Dallas saiu na frente, né? Dallas vencendo em Minnesota, 108-105. Vamos aos números, Agatha, para depois a gente falar aí dos pontos-chave. 48-40 em rebotes para o Dallas, 23 assistências para o Minnesota, 21 para Dallas, 8 steals a 5 para Minnesota, 8 blocos a 3 para Dallas, 13 turnovers do Dallas, 10 do Minnesota, 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra para Dallas, 43 para o Minnesota, 24% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos para Dallas, 37 para Minnesota. Nos lances livres foi uma surra de aproveitamento aqui, 94% para Dallas e 61% para Minnesota. 12-9 em pontos de contra-ataque para o Timberwolves, 15-11 nos pontos de segunda chance, e dentro do garrafão foi um amasso, 62-38 para Dallas. Os líderes da partida, 33 pontos para Luka Doncic, 24 para Jaden McDaniels, 11 rebotes para Derek Lively e 11 para Anthony Edwards, 8 assistências para Luka Doncic e 8 para Anthony Edwards, 2 blocos para Rudy Gobert e também para PJ Washington. Os números individuais, nós tivemos aí, além dos 24 pontos do Jaden McDaniels, com 4 rebotes e 3 assistências, tivemos duplo-duplo para o Anthony Edwards, 19 pontos, 11 rebotes, 8 assistências, perto aí do triplo-duplo. 16 pontos, 7 rebotes, 2 assistências para Karl Anthony Towns, 12 pontos, 7 rebotes, 1 assistência para o Rudy Gobert, além de 1 steal e 2 blocos. E o Mike Conley, que bem mais discreto, 6 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, 2 steals. O banco de reservas contribuiu com 28 pontos, 15 do Naz Reid, 11 do Kyle Anderson e 2 do Alexander Walker. Pelo lado do Dallas, além dos 33 pontos, 8 assistências, 6 rebotes, 3 steals e 1 bloco de Luka Doncic, Kyrie Irving veio para 30 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Vixe. Eita, que deu uma buzina aí. Não é. É o interfone? Vai, continua. 13 pontos, 7 rebotes para o Washington, 8 pontos, 4 rebotes, 12 assistências para o Jones Jr. Deixa eu ver quem mais aqui. O Gafford, 10 pontos, 9 rebotes. O banco de reservas, como a gente falou, né? Dos 11 rebotes do Derek Lively, ele pontuou, teve 9 pontos, 3 assistências. Tivemos, além dele, outros 5 pontos apenas, né, do banco de reservas do Dallas, mas a dupla veio, né, Agatha Máximo? Um jogo muito equilibrado, né, Agatha? A gente teve um jogo muito equilibrado. A maior
diferença aí pro lado do Minnesota foram 9 pontos, pro lado do Mavs 8 pontos. Tivemos 14 trocas de liderança, em 7 momentos o jogo empatado, e a maior run foi de 13-0. Então isso mostra aí o equilíbrio desse jogo, que foi decidido de fato lá nas últimas bolas. E como a gente vem falando aqui, né, no caso do Denver, inclusive a gente falou muito isso da série do Denver e do Lakers, né, que o Denver passou a maior parte do tempo atrás, em desvantagem, mas a vantagem era no final do jogo e ele venceu. Aconteceu nesse jogo, o Minnesota ele liderou a maior parte do primeiro quarto, liderou o segundo quarto inteiro, a maior parte do terceiro quarto e o começo do quarto quarto. Ali, logo depois do começo, o Dallas esteve à frente, aí o Minnesota de novo, e no finalzinho o Dallas resolveu aí essa partida, e como a gente falou aí com o Luka Doncic e Kyrie Irving combinando para 63 pontos, é muita coisa, né? Claro que ofensivamente a gente já sabia que esses dois seriam esse absurdo, então foram 63 pontos para os dois, 11 rebotes somando, né? 12 assistências, aí os 3 steals do Luka Doncic, 2 blocos, um para cada lado. O Doncic acabou aí com 46% de aproveitamento de field goal, o Kyrie Irving com 52%. Da linha dos 3 pontos, o 30% apenas, né? Pro Luka Doncic foram 3 bolas em 10 tentadas. É um primeiro jogo na casa do Timberwolves, né? Que dá aquele respiro pro Mavs, mas a gente sabe o quanto também tem de força mental esse time do Minnesota. Anthony Edwards, né, que é um garoto com muita personalidade. Mas para você, Agatha, quais foram as principais chaves para que o Mavs conseguisse roubar esse primeiro jogo, roubasse o mando de quadra? E o que você acha que o Mavs precisa fazer para o jogo 2, que acontece amanhã, sexta-feira, e também, né, em Minnesota, amanhã, na sexta-feira, às 9h30 da noite, para igualar essa série, para não ir para Dallas com 2-0 e as costas na parede, né, que daí é realmente muito complicado jogar em Dallas com 2-0 aí de desvantagem. Para você, o que você acha que foi feito? Quais foram os ajustes necessários que o Dallas fez e fez bem para vencer esse jogo? E o que o Minnesota precisa ajustar para esse jogo 2, de novo, em Minnesota? Drica, vitória colossal do Dallas ontem, tá? Primeiro, mandar um beijo pra todo mundo que tava lá no evento do Amazon Prime, assistindo, curtindo o jogo junto. E foi muito legal, porque em determinado momento sobrou só a galera do basquete, de fato, ali pro final. E o final foi muito legal, né? E a gente conseguiu aproveitar todo mundo junto esse final, com muitos torcedores do Dallas e muitos torcedores do Wolves. Não muitos do Wolves, tinha uma galerinha do Wolves. Então, foi interessante. E que baita partida, né? Como eu já disse. Um time que rodou bastante, inclusive, né? Uma rotação de 10 jogadores. Pro outro lado, foi uma rotação de 8. E todo mundo tentou contribuir ao máximo. Até que não fez muita coisa. Você pega o Tim Hardaway. 4 rebotes, 1 roubo de bola, nenhum ponto, mas com um ótimo plus-minus, né? Derek Lively ainda assim contribuindo demais, 11 rebotes, 9 pontos. Ontem a gente fez uma apostinha na River e quem pegou, quem pegou ficou rico, era uma odd 6, aliás, e que batemos ainda no intervalo, viu? Então fiquem de olho nas apostas, entrem no nosso perfil, porque tá saindo todo dia uma dica turbinada do NBA das minas lá na River, e é só clicar e já apostar. E jogo coletivo, jogo com 2 estrelas claras pelo lado do Dallas. O Kyrie dando esse passo à frente e pontuando de forma gorda, né? Se é que a gente pode falar assim, 30 pontos para ele, mais 33 do Luka, que ambos não foram muito bem na bola de 3, mas ainda assim conseguiram contribuir de diferentes formas para essa partida. E um jogo do Timberwolves que esteve na mão, saiu da mão, voltou pra mão, foi uma loucura, né? Eu acho que o final ele foi decidido na maturidade mesmo, e o time mais maduro hoje é o Dallas Mavericks, mas também foi uma série que nos dá vontade demais, né? Que mostra qual é o tom das próximas partidas. Não vai ser de lavada, não vai ser fácil, e provavelmente a gente veja resultados diferentes ao longo dessa série. Então,
nos deixou com um gostinho de quero mais. Uma partida do Anthony Edwards especificamente poderia ter sido melhor, né? Dentre os titulares, ele e o Mike Conley não conseguiram entregar aquilo que é esperado deles. Mike Conley 16% da bola de 3, 28% no total. Anthony Edwards ontem com 37% nos arremessos. Precisam fazer mais, especialmente quando o backcourt do outro lado recairia Irving e Luka Doncic. Quando o backcourt do outro lado está somando 63 pontos, vocês não podem se dar ao luxo de somar 25. É preciso ir de igual para igual, especialmente nessa área aí. E Rudy Gobert, apesar, enfim, do excelente defensor que é, não conseguiu parar 100% o garrafão do Dallas Mavericks. A gente vai ver uma série que provavelmente vai se estender. Uma série muito parelha na maioria das estatísticas. E estou ansiosa, Drix, estou ansiosa. Então é isso, gente. A gente volta amanhã para falar do jogo 2 de Boston Celtics e Indiana Pacers. De novo, 9 horas da noite hoje, né? Daqui a pouquinho. Só reforçando, corre lá na Rivery. Já tem o combo lá de apostas do dia. Já tem conteúdo, inclusive, com desafio, né? A Agatha nos representando aí nesse desafio com o pessoal do Camisa 23, com o Otávio, com o Femedeiros. Nesse lance aí de apostas, né, de acertar mais apostas, vamos ver quem acerta mais no fim dessas contas desse desafio, mas o nosso combo já está lá, é só entrar na River e já está prontinho, é só você acreditar nas nossas dicas e apostar, e amanhã a gente volta para falar desse jogo 2, para saber se o Boston Celtics de fato tem alergia a vencer jogos 2, ou se dessa vez vai ser diferente, vai conseguir vencer o segundo jogo diante da sua torcida no TD Garden. Um beijo, bom jogo a todos e até amanhã.